Thaís, vou passar logo a palavra para você. Muito, muito obrigado. Mas olha, eu preciso aqui, como estamos gravando, fazer mais uma vez uma apresentação formal da Thaís para os que não conhecem, né? A Thaís fez graduação em medicina na Federal de São Paulo, depois fez residência médica em psiquiatria. Duas, né, residências, a segunda em psiquiatria da infância e da adolescência. A Thaís é mestre e doutora em psiquiatria, né, pela USP. A Thais, enfim, tem o seu consultório particular, também foi diretora técnica do Instituto Baihal. A Thais está fazendo um segundo doutorado, já há alguns anos, né, Thais? Lá na Universidade de Maastricht, na Ah, Holanda. já desisti, viu, Alexandre? Tem que te atualizar. O segundo doutorado aí já é demais, né, Thais? E escreveu mais de 30 artigos científicos. Então, a Thais é uma pessoa realmente maravilhosa, única. Te agradeço muito, Thais. Além de ser também né, uma virtuosa, está conosco no programa, né? Por livre e espontânea pressão. Prometi. Seja novamente, você sabe, né? Bem-vinda à sua casa. Muito obrigado a todos vocês, viu, que estão aqui. A gente sabe do tempo de vocês, do valor do tempo de vocês. Bom dia a todos. Bom, gente, bom dia, obrigada, Alexandre, Ângela, por propiciar, acho que tudo isso para gente, que esse grupo significa, né, que esses encontros trazem. Tá aqui é sempre energizante e para quem está chegando, acho que vocês vão ver cada dia que a gente se encontra, cada dia que a gente tem essa oportunidade, acho que todo mundo sai pelo menos mais fortalecido por esse Moço, você tem que carinho, entrar aqui, ó. suporte mútuo, né, que a gente acaba trocando. Então, como a Ali falou, eu sou psiquiatra e a minha área é exatamente estar aí diante do ser humano todos os dias. Eu brinco que não, vocês não têm ideia do quanto é fascinante, do quanto é um privilégio sempre, porque a gente está o dia todo em contato com esse universo tão único, tão peculiar, tão rico, que é a vida das pessoas, a história das pessoas, a trajetória das pessoas. Eu acho que a vida de cada um de nós segue caminhos muito diferentes, mas se a gente parar para escutar as histórias, são muito heróicas. A vida exige da gente resiliência, generosidade, a vida contribui com o nosso aprendizado, acho que a gente vai caminhando e se tornando melhor. E ser psiquiatra é um pouco assistir de camarote isso que é a história das pessoas. Eu hoje estou trabalhando faz 20 anos, né, com psiquiatria, e, e o que eu posso dizer, assim, que eu posso compartilhar com vocês, é um pouco do que eu consegui observar nesses 20 anos olhando vidas. Eu tenho convicção de que a minha contribuição é pequena em termos acadêmicos, talvez, apesar de ter estudado e gostar de estudar um pouquinho, eu falo para vocês muito mais do meu coração do que do meu conhecimento e das coisas que me impressionaram e me tocaram e que fizeram diferença para mim entender sobre o ser humano. E para mim, a coisa mais importante que mais me ajudou na vida certamente foi ter estudado psiquiatria. Então, é uma é com muita alegria que eu compartilho, assim, eu não, talvez alguns são mais já nasceram com um grau de compreensão da mente humana ou do outro maior e nem precisariam ter feito essa trajetória que eu fiz de estudar a mente humana para poder ter o conforto que eu tive de me sentir mais próxima dos outros ou entendendo melhor o que as pessoas sentem. Mas, para mim, o que estudar psiquiatria trouxe foi essa possibilidade de me aceitar mais e de estar mais confortável com os outros. Algumas coisas muito pequenas, fizeram muita diferença. E eu vou compartilhar com vocês essas pequenas coisas. E para mim, elas eram novidades. Então, eu acho que em algum momento, para algumas pessoas, podem ser novidades também. Primeira coisa que eu acho que a gente pensa quando pensa em psiquiatria é uma coisa muito longe do que de fato é a compreensão sobre saúde mental. Se eu falo para vocês de psiquiatria, todo mundo vai pensar em manicômio, camisa de força, remédio psiquiátrico, é,
sedação, são coisas que estão muito, muito, muito longe de estar perto do que a gente entende hoje por conceitos fundamentais em saúde mental. Porque hoje a gente entende que a mente, ela não é diferente do corpo. E, na verdade, a mente é uma parte do corpo. As pessoas, é parte da nossa cultura popular dividir, né? Dizer que tem a mente e tem o corpo. Mas a verdade é que nós somos um ser com tudo interligado. E algumas coisas que são muito verdade para o corpo são totalmente verdade para a mente. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, não existem os doentes mentais e os que não são doentes mentais. Como não existem, a gente não divide a humanidade entre os saudáveis e os doentes físicos. Todo mundo carrega seu corpo. O corpo é um negócio muito trabalhoso de cuidar, né? O corpo tem que ser alimentado todo dia, de 3 em 3 horas. O corpo tem que ser lavado, o corpo tem que ser escovado com a escova de dente. O corpo tem que. Se a gente for fazer tudo que teoricamente é necessário para o cuidado desse corpo, né? A gente tem que dormir para cuidar do corpo, a gente tem que tomar sol para cuidar do corpo, a gente tem que se exercitar para cuidar do corpo, a gente tem que estar em movimento para cuidar do corpo. Enfim, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer para cuidar do corpo. Eu não estou falando nem o comecinho da lista, né? Não coloquei nem os creminhos que tem que passar, né, gente? Dizem os dermatologistas que não dá para viver sem, no mínimo, um protetor solar. A mente, ela é igual. Ela demanda uma série de cuidados e rotinas para ela estar bem. Mas mesmo quando a gente cuida super bem do corpo, ele vai, em alguns momentos da vida, não tá bem, vocês concordam? Então, um dia ou outro você vai pegar uma gripe, você vai ter uma pneumonia, conforme a gente vai passando pelo processo do viver, o viver vai deixando marcas no corpo, tem um processo automático das células, né, de passarem a não se renovarem com tanta frequência ou facilidade. Tudo isso acontece com o corpo. Com a mente é igual, né? Por mais que você cuide bem da tua mente, vão ter momentos em que você não vai estar legal. Só que a gente leva muito preconceito para esses momentos de quando as pessoas não estão bem. Quando uma pessoa tem uma pneumonia e ela liga lá no trabalho e fala: Olha, hoje eu não vou poder ir porque eu tô com uma pneumonia, eu vou ter que ficar aqui, ó, 7 dias em casa. O que que todo mundo pensa? Puxa, caramba! Você pode até pensar assim, alguma coisa do tipo, deve estar passando por muito estresse, ficou doente, né? Mas você, de forma alguma, culpa a pessoa por estar com pneumonia. De forma alguma você acha que ela está sendo preguiçosa, mimimi, porque ela vai ficar em casa uma semana cuidando da pneumonia. De forma alguma você vai fazer comentário sobre a fraqueza dela por ter pego pneumonia. Se essa mesma pessoa liga para você e fala, olha, eu não tô legal, tô deprimida, meu médico pediu para eu ficar um tempo fora. Pronto, começa uma comoção, né? Será que tá fingindo? Será que é mimimi? Será que a pessoa consegue suportar o estresse e consegue estar entre nós? Será que vai voltar ao normal? Não vai ficar para sempre alterado? Gente, eu juro para vocês, eu que estou vendo aqui, ó, de camarote há 20 anos, pessoas deprimirem e saírem da depressão, ficarem muito ansiosas, ficarem menos ansiosas, serem ansiosas, não serem ansiosas, é igualzinho a pneumonia, tá? De fato, alguns de nós têm mais tendência a uma coisa ou a outra. Por exemplo, tem gente que nunca teve uma infecção urinária na vida. Tem gente que faz infecção urinária uma vez por ano. Cada um tem um ponto fraco. Tem quem é alérgico, quem não é alérgico. Quem é alérgico tem uma chance maior de fazer doenças infecciosas respiratórias. E assim, a gente tem nossas suscetibilidades. Mas não necessariamente isso diz algo sobre a nossa personalidade ou a nossa força. A gente também tem que entender o conceito de hábitos saudáveis. Assim como para o corpo existem os hábitos saudáveis, né? É saudável tudo aquilo que a gente falou, né? Dormir bem, comer bem, se exercitar e etc.
tem as coisas que são saudáveis para a mente. E aí eu acho que entra a primeira diferença do corpo e da mente. Tudo que é saudável para o corpo é saudável para a mente, tá? Tudo. Então, é saudável para a mente dormir, é saudável para a mente fazer exercício. Hoje a gente sabe a importância de fazer exercício para a saúde mental. Caminhar 2,5 quilômetros por semana, que convenhamos, não é nada, né? Diminui em 2,5 vezes a chance de você deprimir nos próximos anos. Então, assim, é fundamental, coisas básicas, do cuidado com o corpo no sentido de exercício, comer bem, contribuir para a saúde mental. Quem aqui não sabe que a hora que você está com fome, você fica irritado? E quando você está perdendo muito peso, né? Eu já vi mais de uma vez na vida vir uma pessoa que se tratar depressão, eu olho para a pessoa. Hoje em dia é muito comum, infelizmente a gente realmente vive a ditadura da beleza, isso piorou muito com as redes sociais, né, modernamente. Olho para a pessoa, uma mulher muito arrumada, muito bonita, muito em forma, totalmente muito músculo, nada de gordura corporal. A pessoa sente fraqueza, a pessoa sente cansaço, a pessoa sente tristeza e você começa a, a perguntar, né? A pessoa tá fazendo um baita esforço para se manter com aquela forma física, come muito menos do que a demanda, na verdade, do corpo dela tá pedindo, e você tem um corpo enfraquecido. Se a pessoa é realimentada, se ela aumenta um pouquinho a gordura corporal, às vezes você vê ela melhorando muito o humor. Então, o corpo e a mente têm uma relação muito próxima. Agora, apesar de tudo que é bom para o corpo ser bom para a mente, porque realmente quando a mente, né, a gente habita isso aqui, que é o nosso corpo, isso aqui tá doente, é difícil você tá lá dentro, né, super bem. Tem um negócio muito legal que é algumas coisas são fundamentais para a mente ficar bem, e a mente estando bem, ela faz o corpo estar melhor, porque os dois são absolutamente interligados em um sistema. E fora todas as coisas que são bem boas para o corpo, que vocês já devem ter ouvido, o que mais que é necessário para a mente ficar bem? E eu estou falando agora de dados científicos, não de achismo. Estou falando de estudos prospectivos de coorte, que a gente chama, ou seja, estudos que acompanharam amostras muito grandes, às vezes populacionais, de populações inteiras, por anos a fio, com 30 anos, 40 anos, a gente tem algumas coortes até de nascidos, acompanham pessoas desde que elas nasceram até elas chegarem na vida adulta e que vão estudar o que deixa uma pessoa mais saudável mentalmente. E eu estou falando de também outros estudos experimentais, tá? Menores às vezes, mas fundamentais de mudança, ou seja, tudo experimental, eu vou lá e faço um experimento. Eu pego uma população de pessoas, meço alguma coisa antes, mudo algo ou mudo em metade do grupo algo e vejo como fica depois de mudar esse algo e comparo. E aí a gente vai ver que coisas como ter contato com a natureza traz equilíbrio mental. A gente vai ver que coisas como cultivar vínculos é fundamental para a saúde mental. E eu falo de cultivar vínculos, é ter pessoas na tua vida que você tem certeza que se importam com você. E procurar estar perto dessas pessoas. Porque quantas vezes não passou pela tua vida alguém que realmente se importava com você e hoje ela não está mais aí? Porque talvez você não tenha cultivado, você estava ocupado fazendo outras coisas. Então, cultivar os vínculos. E aí começa essa interligação muito complexa entre o corpo e a mente, né? A gente já sabia que cultivar vínculos e ter suporte interpessoal era fundamental para a saúde mental. E hoje a gente sabe, e eu não sei se todo mundo já ouviu falar esse dado, é um dado muito, muito bonito de uma corte que chama Harvard Longevity Study. Todo mundo já ouviu falar desse estudo? Ele tem um videozinho, quem puder procura no TED, assim, tem um vídeo super curtinho que ressumariza os achados de um jeito bem leve, mas basicamente esse é um estudo gigantesco que começou, se não me falha a memória, na década de 30. Pegaram uma turma grande de alunos de um college da Harvard e pegaram uma turma de
outros pares com uma idade parecida e uma característica parecida biológica, mas que moravam num bairro muito pobre, um lugar muito desfavorecido. E a proposta era acompanhar todas essas pessoas a vida toda para entender quais que iam viver mais. Então, estudo de longevidade. E óbvio que quando os pesquisadores começaram esse estudo, eles imaginavam que a pobreza, a falta de acesso a uma boa nutrição, a falta de acesso a médico, todas aquelas coisas, iam ser os principais preditores de mortalidade, que aqueles que tinham uma vida melhor, né, uma cultura mais educada e tudo iam viver mais. Para nossa surpresa, o, esse estudo mostrou que um dos principais preditores de longevidade, mais importante em termos de tamanho de efeito que, por exemplo, colesterol, hipertensão, todas aquelas coisas, era vínculos. Manter vínculos importantes explica você viver mais. Olha que coisa doida. Então, a gente está falando que a mente precisa não só de todas aquelas coisas que são muito, 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 muito importantes mesmo para se manter bem, mas de algumas coisas extras. A mente precisa de um estilo de vida em que a gente se sente seguro. Basicamente é isso. O que é segurança? Para cada um de nós, segurança e ameaça é um conceito muito pessoal. Você pode se sentir mais ou menos ameaçado se alguém chega e grita com você, né? A gente conhece isso tem um conceito que a gente chama teor de emoções expressas, que varia de cultura para cultura. Em algumas culturas, é muito normal você expressar suas emoções de uma forma efusiva. E as pessoas que nascem nessas culturas, elas não ficam super assustadas quando uma pessoa grita e reclama. Pessoas que são de culturas mais contidas, às vezes, se você chegar para elas e falar, eu não gostei disso que você fez, com esse tom de voz, elas já ficam apavoradas. Então, o que nos ameaça, apesar de ser muito peculiar para cada um de nós, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como nossa história biográfica pode programar o nosso cérebro para certas reações automáticas, algumas coisas são universalmente confortáveis ou trazem segurança. Então, a gente vai começar a falar agora sobre segurança portanto, sobre saúde, porque segurança psicológica é saúde mental, em um nível bem primário, básico, e depois a gente vai expandir para um nível mais sofisticado. No básico do básico do básico, o que normalmente a minha mente precisa para que eu me sinta seguro? Para a gente responder isso, eu vou falar para vocês. Sabe aquela história da paisagem universal? Tem um tipo de quadro que está na parede de todas as casas do mundo todo. Isso é um fenômeno, né? Foi observado em algum ponto, alguém se ligou disso, que no mundo todo aprecia-se colocar na parede uma paisagem. É um quadro de paisagem que tem uma montanha, um riozinho embaixo, não é isso? Árvores na montanha, eventualmente uma casinha em uma das montanhas e atrás o céu, e é isso. Todo mundo consegue mentalizar esse quadro, já viu ele em algum lugar, não é verdade? Por que que esse quadro é um negócio que todo mundo gosta de colocar na parede em qualquer lugar do mundo, a despeito da cultura? E sempre foi assim. Desde que as pessoas pintam, elas gostam de pintar esse tipo de coisa. Porque essa paisagem traz tudo que seu cérebro, num nível bem primitivo, precisa para se sentir seguro. Então, o que que você tem? Primeiro, você tem você está vendo a natureza, você está vendo árvores. A árvore simboliza para o teu cérebro fartura em termos de disponibilidade de alimento. De verdade, toda vez que você está em confinamento, que você está passando muito tempo dentro de um lugar que não tem plantas, que você só vê parede, seu cérebro está automaticamente num nível primitivo, dizendo esse lugar está faltando coisas que são essenciais para sua sobrevivência, está faltando plantas. Então, vocês estão vendo ali atrás, ó, eu tô aqui dentro da minha sala do meu consultório onde eu trabalho, eu fiz questão de colocar uma jardineirinha de planta. Por quê? A gente está em São Paulo, gente, olhando através da minha janela, é prédio, 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 prédio até o fim do mundo.
Se eu não tiver uma plantinha onde eu repouso a vista, o nível da minha qualidade de vida cai muito e o de todo mundo cai. Trazer o verde, todo mundo sabe, né? O quanto de valorização imobiliária a gente tem nas áreas que são mais arborizadas. Então, essa visão para o que é natural, para o que é verde, acalenta teu cérebro no sentido dele entender existe a possibilidade de eu encontrar comida. E, ai, como o meu cérebro é doido, se ele não vê essas coisas, ele não entende isso, dificilmente ele entende isso igual se ele vê. Por mais que você racionalmente diga para o seu cérebro, a geladeira está cheia, seu cérebro não foi programado para a geladeira, ele foi programado para viver na natureza, por milhões e milhões e milhões de anos. O que mais que tem nesse quadro, né? Água. A água sinaliza também a abundância de recurso natural inevitável para a vida, para a sustentação da vida. Então, por que que a gente faz piscina e ninguém nada na piscina, né, gente? A gente faz e tem piscina que é para olhar para a piscina. Esta é a verdade. E aí, os mais espertos fazem só o espelho d'água. Parabéns, porque é para isso mesmo. Precisa de tanta água. Pouquinho já resolve. E óbvio, por isso que os condomínios constroem lagos no meio. Valoriza muito. Porque o fato de você olhar para uma paisagem que tem água acalma tua mente. Ela fala: nossa, então tem vegetação, tem água, tem as duas coisas essenciais para que eu sobreviva. O que mais tem na paisagem? As montanhas, não é? E o horizonte atrás. Amplitude de visão. Eu sei que eu estou seguro. Eu sei que não, eu consigo ver o que está acontecendo. Não tem um predador vindo na minha direção, né? Não tem uma tribo inimiga. Se ele estiver vindo, eu consigo ver. Então, isso te traz segurança psicológica. Você tem amplitude de visão para ver e entender que você está seguro, ou se você não estiver, para perceber que você não está seguro. O que mais que tem nessa paisagem? A tal casinha. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de abrigo. Eu consigo me abrigar. Essas coisas já garantem para a gente um certo nível de paz. E aí, vamos pensar, assim, agora fazendo uma mudança radical para o nosso assunto aqui, que são as empresas. Eu tenho tudo isso nas empresas? Primeira coisa que a gente vai pensar é espaço físico. Quantas são as empresas que se preocupam em permitir que as pessoas estejam trabalhando num lugar em que elas tenham uma vista para um jardim, ou que elas consigam sair para dar uma volta num jardim nos momentos de intervalo? A gente não faz isso nas empresas normalmente, mas nas nossas casas, quando a gente tem recurso, a gente faz, vocês concordam? Todo mundo faz um jardim bonito. Todo mundo vai escolher seu escritório em casa e, se tem um lugar jardinado bonitinho, faz de frente para o jardim. Então, a gente parece que não se dá conta que o ambiente principal da maioria de nós é o trabalho. No mundo contemporâneo, a maior parte de nós passa mais tempo no trabalho, às vezes, do que na própria casa, porque quando você está em casa, está dormindo, né? Você não está necessariamente vivendo ali. E a gente menospreza a importância de cuidar desse ambiente para esse ambiente causar conforto, causar segurança, relaxar a mente, propiciar saúde mental. Vamos pensar agora no nível, em um outro nível, né? As pessoas têm amplitude de visão, elas se sentem em cima de uma montanha vendo a paisagem. Reuniões de conselho são sempre de portas fechadas, né? O nível de transparência nas empresas. Eu estou com 3 pacientes no momento em burnout vindo me ver, os três numa situação muito parecida em empresas diferentes. A empresa fez uma fusão, todo dia falam para eles: se acalmem, não vai acontecer nada, tudo vai ficar bem no final. Tipo, tem como acontecer uma fusão e não ter pelo menos uns 30% das pessoas que vão ser demitidas, vocês concordam? Né? Tem 2 pessoas para cada função agora na empresa. E aí,
Essas pessoas me falam, Thaís, eu estava calmo até ontem, que a pessoa que me acalmava, que era a minha chefe, que falava, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a empresa está se reestruturando, mas vai ficar tudo bem. Ontem ela mandou uma mensagem de despedida que ela foi demitida. Então, assim, é muito difícil você viver seguro, você sentir que você tem... Porque seria tudo bem se falasse assim, olha, gente, é verdade, a gente vai demitir 30%, a gente está usando o critério tal. Quem acha que vai ser demitido de repente já pode ir procurando outra coisa, né? Possivelmente as pessoas iam estar vivendo esse momento diferente do que vão ser meses até você saber se você vai ser demitido, não vai ser demitido, vai ser transferido, não vai ser transferido, vai mudar de cargo, não vai. Então, são três pessoas, outras duas é o seguinte: é um movimento interno da empresa, que é uma coisa genial, que sendo muita empresa está fazendo isso, gente, assim, eu fico entendendo qual que é. Existe uma coisa no mundo corporativo que eu chamo de a fé no milagre. São as pessoas de mais fé que eu já vi na minha vida estão no mundo corporativo, não estão nas igrejas. Porque são duas empresas que estão fazendo a mesma coisa. Elas vão enxugar o sistema de gestão de tal forma que eles fizeram assim, ó, por exemplo, a pessoa que era responsável pelo Brasil agora é responsável pela América Latina, mas não teve assim uma promoção de salário. Só teve uma promoção de você ganhou os outros países. Então, eles estão enxugando a estrutura de gestão, tirando muitas pessoas da gestão e colocando mais coisas para cada um gerir. Super vai dar certo, vocês concordam? Mas nesse, nessa reorganização, muita gente sabendo que não vai ter lugar, né, para ficar. Afinal de contas, claramente aí a gente está diante de uma reestruturação que visa só redução de custo. Então, existe clareza e transparência. Quem vive ali dentro tem a sensação de estar olhando a paisagem, de estar entendendo o que está acontecendo, para estar seguro. A gente sabe que raramente. Devia ser uma preocupação maior nossa, ser transparente, ser claro, ter diretrizes compartilhadas, participar pessoas de processos decisionais, que inclusive elas podem, às vezes, contribuir muito. Eu acompanho crianças, né? Tem um fenômeno muito engraçado que acontece no consultório, que é o seguinte: é muito, muito, muito comum que os pais queiram falar comigo sozinha antes que eu veja a criança. E aí, quando possível, sempre insisto que eu quero ver a criança antes. Porque para mim é importante ter uma visão, uma primeira visão daquela pessoa que não está enviesada. Tá com a minha mente absolutamente uma tela em branco para essa pessoa se mostrar para mim, para essa pessoa me impressionar. E aí, quando finalmente os pais entram e estou falando com eles sozinhos, eles querem sempre me contar várias coisas que na cabeça deles a criança não sabe, que é um grande segredo que eles vão compartilhar agora comigo e que eles acham que eu não perceberia, a criança não saberia se eles não estivessem contando. É muito raro eles te trazerem alguma coisa que essa criança não te contou. Muito raro. As crianças entendem todas as dinâmicas de uma casa. Se os pais estão brigando, não estão brigando, o pai está brigado com a avó, não tá, o pai está com dificuldade financeira. As crianças entendem o que está acontecendo. Se elas têm dificuldade, é comum os pais quererem contar para você em segredo. É porque a gente acha que ele está no espectro do autismo, ele não tem amigos. Que ele senta na tua sala e fala: Olha, eu tenho alguma coisa de errado comigo. Eu não consigo fazer amigos. Eu percebo isso, eu percebo aquilo. Então, às vezes a gente esconde as coisas das pessoas porque a gente acha que a verdade pode causar algo muito grave. Eu acho que a verdade quase sempre contribui para a solução dos problemas reais. E muitas vezes o que impede a gente de falar sobre a verdade é a nossa dificuldade de estar em contato com aquela verdade. É o nosso desejo de estar negando, na verdade, a verdade. Então, voltando ainda para o quadro lá da paisagem universal, fazendo uma analogia com as nossas empresas, eu tenho toda hora, eu dou para as pessoas a noção de que existe, elas vão ter o sustento delas, que está lá, a natureza rica que traz a comida. Tipo, não, né? A maior parte das empresas dão uma sensação de se você não for bom o suficiente, você vai ser demitido. Ser demitido
para a maior parte da força de trabalho, que são pessoas que não têm não tiveram a possibilidade de acumular riqueza a ponto de ter um sustento para sua família sem trabalhar, é ver-se na iminência de não ter como prover uma casa, uma família, de alimentar seus filhos, de manter seus filhos na escola onde eles estão. Então, se a gente não tomar muito cuidado, uma empresa se torna um lugar muito adoecedor, que tem quase todos os elementos que contribuem para uma pessoa se desequilibrar mentalmente. E aí vem a história dos vínculos, né? Que não está lá no quadrinho da paisagem universal, porque eu acho que não teria como desenhar um vínculo bom necessariamente. Se colocarem uma pessoa nessa paisagem, você já vai ficar preocupado. Você vai ficar paranoico, fala assim, "Ih, meu Deus do céu, será que é alguém que vai me assaltar? Será que é alguém que vai me fazer o mal?" Porque, infelizmente, essa é a nossa mente. Agora, vamos pensar nos vínculos dentro do ambiente de trabalho. Como eu incentivo, eu faço com que o ambiente de trabalho seja um lugar de suporte mútuo, onde as pessoas sentem que o outro que está ali é um outro que está ali para ajudá-la, para dar suporte, para aceitá-la, para compreendê-la. Que isso é o conceito de vínculo de alguém que eu sei que me importa comigo, é isso, vocês concordam? Alguém que me aceita, me conhece, me ajuda, e também o aceito, o conheço, o ajudo. É um suporte mútuo. O que a gente vê frequentemente é uns sistemas de RH estimulando competitividade entre pares. Prêmios serem individuais, bônus, bonificações individuais, né? E a gente sabe que quando eu ponho o foco no coletivo, o coletivo se desenvolve. Quando eu ponho o foco no individual, o individual se desenvolve. Será que é isso que eu quero? Pessoas que têm um raciocínio individualista e que, uma vez que se tornam muito boas, o que que elas vão fazer naturalmente? Elas vão procurar uma outra oportunidade em outro lugar, melhor, né? A não ser que você ofereça uma oportunidade dela ficar ainda melhor. Se eu incentivo um espírito de equipe, um espírito de time, de colaboração e construção coletiva, as pessoas amam estar naquele lugar. E eu acho que quem está de fora olhando o vai e vem entre as empresas consegue claramente ver que tem empresas que têm ambientes melhores e que tem empresas que têm ambientes piores. Mas quem está na gestão tem facilmente como descobrir isso, né? Com medidas muito básicas, como afastamento e turnover de funcionário. E tem que ser levado muito a sério quando você percebe que você não está sendo um lugar agregador. É muito fácil medir engajamento. Medir engajamento é perguntar para as pessoas de uma escala de 0 a 10 o quanto você se sente engajado com o seu trabalho, feliz no seu trabalho, deseja continuar aqui. E as pessoas se perguntam isso? Não, quando você vai normalmente ver uma pessoa apresentar o desempenho da sua empresa, quase sempre ela começa falando sobre balanço financeiro. Quanto que, o quanto bem eu estou é quanto eu cresci, né? E é o quanto eu consegui fechar um bom balanço. Eu acho que a principal medida do quanto bem você tá é quantas vidas você tocou positivamente, seja para a tua força de trabalho, seja pro- com os teus produtos, com o que você traz para o mundo. E aí eu tô falando disso e muita gente talvez pense, não, mas isso não é o que os acionistas querem. Eu vou dizer para vocês que isso é o que todos nós queremos, mas às vezes a gente não sabe que quer e precisa. Como muitas vezes você está aí dentro da sua casa sem sair para dar uma volta no jardim, porque você não sabe que você precisa do jardim e você está adoecendo. Como às vezes a gente está comendo totalmente errado e parece que a gente não sabe que nosso corpo está sofrendo. Porque eu vou falar isso, eu vou falar agora da terceira, de um outro nível, né? Então, eu estava falando que a gente ia falar das nossas necessidades mais básicas, necessidades de segurança alimentar, né? De segurança física, alguém me ameaça, não me ameaça, necessidades de coisas muito primitivas. Agora, vamos falar de uma necessidade que
talvez seja um pouco mais sofisticada no sentido de que só nós humanos temos, e talvez quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente tem, que é a necessidade do significado existencial. Desde que o ser humano se diferenciou dos outros primatas, com isso que a gente tem, que é o único que é a linguagem, a gente teve a possibilidade do pensar e pensar num nível muito subjetivo, que transpõe o tempo, que transpõe a concretude das coisas. Inevitavelmente, as coisas passaram a ter significados que passam do concreto. A gente quer ter um significado. É da natureza da nossa mente querer ter esse significado. E eu tenho 100% de certeza que todo mundo que está aqui estava infeliz quando estava fazendo uma coisa absolutamente mecânica que não via sentido em fazer. Um dos principais fatores que explicam burnout no trabalho não é carga de trabalho, não é o quanto eu trabalho, não é a remuneração, tá? Eu tô ganhando pouco. Os principais fatores que explicam burnout no trabalho é não ver sentido no que você faz. E eu acho que, infelizmente, para pessoas que não estão num nível de gestão, em um alto nível de gestão, eu diria, como a maior parte das pessoas que estão aqui talvez tenham oportunidade de estar, infelizmente é uma dor que elas vão ter que levar com o trabalho delas, porque elas precisam do sustento, elas não têm como mudar. O trabalho que eu tenho é o trabalho que eu tenho. Agora, quem tem a possibilidade de decidir caminhos, deveria estar preocupado com isso. E não só com você. Porque para você é importante, mas isso é contagioso. Quando de fato você está olhando para o significado daquilo que você faz, para o sentido daquilo, e se perguntando, né, qual que é o propósito disso que a gente faz como empresa? E assim, não tem um bom propósito? Gente, vamos mudar a empresa. Porque tem muitas. Sempre que você encontra um propósito que atenda à humanidade, vai ter mercado para você. Não tem como não ter. A gente está falando sobre o que a humanidade precisa. Esse esforço contínuo de revisar processos, melhorar, às vezes, coisas simples no dia a dia que impactam diretamente no significado daquilo que está sendo feito, muda tudo. Por que que eu falo isso, gente? É muito, por exemplo, pega a minha área, que é a área da medicina. É uma área muito fácil de você insuflar as pessoas de propósito, você concorda? É muito fácil. Gente, é um produto que tem o que a gente chama, né, de willingness to pay, ou propensão a pagar, altíssima. As pessoas pagam, é muito comum as pessoas comprometerem 60% a 70% da sua renda com saúde, pagando remédio, pagando médico, convênio de saúde. A propensão a pagar dentro da saúde é fenomenal. Então, é um mercado excelente. É uma coisa digna, decente oferecer isso que as pessoas querem tanto, que é saúde, não é? Por que que tem tantos negócios em saúde que se tornaram fábricas de doença? E aí eu te pergunto, você acha que é possível, assim, a minha irmã é oftalmologista, ela foi trabalhar, e o oftalmologista, ele depende de estar numa estrutura, ele não consegue, você não, a não ser que você seja muito multimilionário, você não vai ter uma clínica que tem tudo, né? Você vai ter que estar numa estrutura maior. Aí, quando ela começou a carreira dela, ela teve que passar por 4 clínicas diferentes até resolver que ela tinha que realmente ter um pequeno consultório e trabalhar sozinha. Por quê? Porque as clínicas estavam passando por um fenômeno que era transferir a gestão para empresas, para gestões profissionais. E o que as gestões profissionais faziam quando entravam nas clínicas de oftalmologia? Metas de resultado. Então, imagina a situação. A minha irmã me descreve ela numa reunião de gestão da clínica, uma vez por mês, todos os médicos lá numa sala, com o gestor, e o gestor falava: Parabéns, doutor Fulano, este mês você vendeu 15 cirurgias. Parabéns, doutor Ciclano, esse mês você vendeu 45 cirurgias. Eu, gente, você vendeu cirurgia. E aí, obviamente, quando você ia olhar os ganhadores do prêmio de maiores vendedores de cirurgia, tinham indicado cirurgia para um monte de gente que não tem indicação de cirurgia.
né? Tem uma cirurgia que é muito simples de laser, que eles fazem uns furinhos dentro do olho para drenar melhor o líquido que está entre a câmara anterior e posterior, que é uma profilaxia, por exemplo, de glaucoma. Mas, obviamente, ele só é indicado para quem tem um alto risco muito grande de glaucoma. Ele não é indicado universalmente. Todo mundo vai fazer essa profilaxia. Porque tem riscos nessa cirurgia e esses riscos suplantam o potencial benefício quando seu risco de glaucoma é baixo. Tinha gente prescrevendo essa cirurgia para todo mundo. Chegou no seu consultório e faz. Então, assim, é fácil olhar para isso na medicina e entender que uma atitude de gestão equivocada, uma palavra mal colocada, pode gerar um jeito de funcionar que perde totalmente o propósito do negócio. E aí, quem está trabalhando lá, eu vou falar para vocês, é fácil a gente olhar de fora e falar, mas o cara é malandro, ele está feliz, ele ganhou o dinheiro dele, vai para casa, vai tirar umas férias, vai de primeira classe ou executivo e está feliz da vida porque ele ganhou bem. Tipo, não vai. Não vai. E esse é uma outra verdade sobre o cérebro humano, sobre a mente e o adoecimento mental. A gente precisa viver de acordo com certos valores e certos propósitos para estar mentalmente bem. Quando você está traindo teus valores, traindo o teu propósito, tem um negócio que fica lá dentro da mente que o tempo todo é como um alarme, desperta. É um peso que não sai. É um negócio que tira teu sono e você fica voltando naquilo. E aí, o que que você começa a fazer? Para esquecer desse peso, dessa dor, eu faço coisas que me distraem. Aí eu vou para a internet, eu como. Tem pessoas que vão fazer comportamentos sexuais compulsivos, tem pessoas que compram. Eu vou tentar me anestesiar com álcool. Eu começo a querer me anestesiar porque eu não suporto viver e ser o que eu sou. E eu acho que esse é o estado mais miserável que a gente pode atingir. Essa desconexão com o nosso propósito. Ou você vive com a dor de saber que você está infringindo o teu propósito, ou você tenta anestesiar a tua dor, mas não tem como. Agora eu vou mudar lá dentro de mim o que eu acho que é o certo, o que é errado para. Não. Lá dentro, alguma coisa de você vai doer quando você estiver agindo em contradição com as tuas convicções. Então, saúde mental é construir essa base sólida de estilo de vida, em que eu consigo fazer escolhas, tenho a consciência, tenho o cuidado de, em cada uma das minhas escolhas, trazer para mim aquilo que me faz bem e trazer para os outros aquilo que também faz bem para eles. Esse processo decisional, ele tem que ser cauteloso. Ele não é um processo automático. Se a gente for no automático, a gente vai atendendo às pressões do imediato e às pressões sociais. Eu vou fazendo aquilo que aparece mais para o outro e que faz o outro me admirar, mesmo quando eu estou em desacordo comigo mesmo. Mas isso adoece. Eu, eu pergunto para vocês, né, como a gente transforma empresas em comunidades? Porque é isso que era para ser, né? Era para uma vez que eu estou numa empresa, eu passo a pertencer a uma comunidade. E pertencer a uma comunidade é tudo que a gente quer, é tudo que a gente precisa. Eu tenho certeza que quando a gente está nesse contato com as pessoas, a gente tem que estar imbuído desse senso comunitário para poder construir essa comunidade. E que isso talvez seja a coisa mais importante para a gente fazer, assim, mais relevante nesse momento da humanidade. E eu tenho certeza que a hora que você consegue construir uma comunidade, essa comunidade consegue cumprir com o trabalho que ela é designada a fazer. E se esse trabalho que ela foi designada a fazer é um trabalho que casa com o propósito interno, o processo do trabalhar energiza. A chance de prosperar e de que isso se torne cada vez maior e maior só aumenta. Então, paradoxalmente,
pensando em crescer a qualquer custo, a gente sacrifica o crescimento de muitos e muitos negócios, que poderiam, na minha forma de ver, ser muito mais prósperos. Eu tenho certeza que todas as clínicas de oftalmologia poderiam estar ganhando muito bem por fazer um bom atendimento, porque as pessoas continuam tendo problemas de visão e precisando de cirurgias. As pessoas continuam precisando de um lugar confiável para ir. E a gente podia estar fazendo isso com muito mais propósito. Bom, eu acho que o que eu pensei em trazer para a gente conversar um pouco isso e queria abrir um pouco para a gente poder de fato conversar, né? Se escutar, falar e compartilhar. Thaís, a gente já tinha dado aqui um spoiler de que você tem um pé em Minas Gerais, porque você vai pelas beiradas e no final você vem e dá uma voadora que a gente não vê de onde. E aí a gente, né, se espatifa aqui e vem a emoção e vem uma admiração ainda maior. Thaís é a minha irmã de coração, de alma, de experiências e eu sou muito grata por ter você, Thaís, aqui nas nossas vidas e aqui conosco, fazendo perguntas tão básicas e tão necessárias e que nós podemos, com pequenas ações do dia a dia, realmente transformar essas, essas organizações né, é, em comunidades virtuosas, né? Então, muito obrigada, querida. Muito obrigado, Thaís. Nossa, maravilhosa. Thaís sempre é isso, pessoal, que a gente falou, né? Sempre é capaz de surpreender, trazer alguma coisa que a gente não tinha pensado e de uma forma assim que toca profundamente, né? Porque a forma da Thaís toca profundamente. Você sabe, né, Thaís? Somos muito gratos aí por sua amizade. É um presente mesmo. E eu vou ser muito franco, pessoal. Acho que tem tanta gente aí, tanto, né, hoje em dia gurus de gestão, de liderança e tal, e para mim a Thais ela fala com uma propriedade, uma qualidade, uma profundidade muito maior do que os especialistas em gestão, com o olhar dela, né, que é o olhar profundo do ser humano que a Thais tem. Vamos começar aqui a nossa interação. Sei que o Fernando Blanco também está louco para fazer uma pergunta, já colocou aqui no chat, mas eu gostaria só de fazer um comentário que talvez se a Thais E pudesse antes, e a antes eu bo- queria tirar foto. Queria a tirar foto. foto. A foto é Podemos? importante. Então, Mas peraí. então tá. Tem que ser em duas partes, tá, pessoal? Porque tá com dois quadros aqui. Então eu vou contar até Sorriso, três, hein, pessoal? Sorriso. depois eu vou Peraí. contar até três de novo, tá? Então, um, dois, tem mais alguém que vai abrir as câmeras aí? Deixa eu ver. Não, acho que por enquanto não. Então, um, dois, três. Pronto, agora só um momentinho que eu vou tirar a próxima da segunda parte. Um, dois, três. Pronto. Vamos lá. Eu vou passar aqui para a Vânia. Pelo que eu vi aqui, seria a Vânia, o Mauro, o Luiz, a Juliana e o Fernando, né? O Fernando Blanco. Mas é Mauro, só. É Mauro o antes. Mauro. É o Mauro antes? É o Mauro primeiro, É. então. Mauro, só um segundinho, deixa eu só fazer um comentário, que a Thaís mencionou duas questões, a da comunidade e da questão da incerteza. E só para contribuir, tem um livro maravilhoso, que felizmente já ficou na poeira da história, chamado A Empresa Viva, é do final dos anos 90, de um Ari de Geus, que passou a vida, enfim, na Shell, curiosamente, né? Mas a Shell, na época, eles enfim, tinham lá um departamento que queria pensar o futuro, os próximos 200, 300 anos. Eles fizeram um estudo de todas as empresas que eles conseguiram mapear que tinham mais de 200 anos de vida. E queriam saber qual é o segredo dessas empresas com tanta longevidade. E no final das contas, a conclusão geral deles, que está nesse livro A Empresa Viva, é que essas empresas se viam como comunidades humanas e não como entidades econômicas. Então, basicamente, a conclusão foi: eram empresas que não eram uma máquina, era uma comunidade de pessoas. Foi essa. Então, acho que já resume tudo que a Thaís falou aqui. E a outra, Thaís, que olha só que interessante, você falou muito de insegurança, incerteza. Tem uma das 12 questões que a Gallup usa para medir o engajamento, e essas 12 são resultados de números e tal, é se você tem clareza em relação ao que é esperado de você no trabalho, em relação à sua avaliação. Clareza. E esse percentual é sempre baixíssimo, é sempre na casa ali de
15, 20% de pessoas, que seria o básico, né? Que tem clareza em relação ao que se espera delas no trabalho e como vão ser avaliadas. E Uhum. então, e tem um outro livro que é do Robert Jekyll, que é o Moral Maze, eu sempre comento que é um livro fantástico, e ele fala o seguinte, é um sociólogo, uma das coisas que sempre chamou a atenção dele, e ele passou aí 10 anos em grandes empresas americanas, é o ambiente de ambiguidade, essa é a expressão que ele usava, que no mundo executivo tudo é muito ambíguo, o certo, o errado, o que as pessoas estão pensando, então você está constantemente no ambiente de ambiguidade e incerteza em relação a basicamente tudo. E aí, se você puder depois comentar o impacto disso na cabeça das pessoas, você está constantemente num ambiente onde não está claro o que é certo ou errado, mudam os tempos, mudam as pessoas e mudam as regras, e incerteza o tempo inteiro. Então, passar para o Mauro, mas se você puder complementar com esse ponto, viu, Thaís, na resposta ao Mauro. Oi, Mauro. Como é que está a Flórida aí, Mauro? Tá Estados sem Unidos. montanhas. Estou sentindo falta de montanhas. É, olha, muito obrigado, excelentes colocações e reflexões. Eu queria aproveitar, quer dizer, esse estudo de Harvard, eu já tinha ouvido falar sobre a questão das conexões, e você me dá uma oportunidade de fazer a pergunta que eu não consegui fazer para ninguém, né? O que faz o introvertido diante disso, né? Assumindo que a introversão é uma característica individual que algumas pessoas têm, né? E é muito mais challenging a gente se dedicar a essa construção de conexões do que para o extrovertido. Como é que resolve isso? Mauro, que pergunta brilhante. Aí eu apelo de novo para o nosso senso de comunidade. A maior parte dos introvertidos, eles são escolhidos por extrovertidos, que são elementos conectores. Mas isso não quer dizer que para poder estabelecer essa relação recíproca que sustenta esse vínculo, eles não tenham também muitas coisas a entregar e que eles entregam. O introvertido, ele vai ter uma dificuldade no contato inicial e por conta disso ele depende de um extrovertido iniciar uma conversa. Mas normalmente eles são muito observadores, né? São pessoas que podem ser muito constantes no vínculo, valorizar muito o vínculo. Então, o sucesso de um introvertido em sustentar uma interação iniciada por um extrovertido depende também de algumas qualidades relacionais dele. Existe uma diferença entre ser um introvertido e ser uma pessoa com um baixo interesse social. E isso, para mim, é o maior desafio. Algumas pessoas têm um interesse social muito baixo, e aí a gente não está falando do introvertido, que é mais aquela linha do fóbico social. Eu estou falando, por exemplo, das pessoas do espectro do autismo, que não têm essa demanda de interação tão alta. A gente sabe que em algumas áreas nossas, da evolução do conhecimento, como por exemplo em tecnologia da informação, a gente tem taxas altíssimas de pessoas altamente introvertidas. As empresas que dependem de ter um alto grau de colaboração entre os introvertidos também devem saber como respeitar a introversão, propiciando conexão. É possível, deixar as pessoas seguras e confortáveis num vínculo que não é o vínculo típico de um extrovertido. Por exemplo, um introvertido, ele fica confortável sem trocas comunicativas que não têm uma função, que só estão lá por função social. No entanto, ele precisa, para ter a conexão, ter a segurança de que você vai comunicá-lo das coisas que são importantes. Então, entender que eu tenho que ter uma comunicação eficiente, mesmo com aquele que não me procura para conversar, é uma atitude de gestão muito inteligente. O introvertido, ele precisa de um momento do dia que é um tempo só dele, né? Por exemplo, convenção de venda. Você coloca todo mundo num hotel e eles têm que interagir 100% do tempo por 4, 5 dias. Para o introvertido, isso é a morte. Então, que tal se a gente fizer uma convenção que acompanha tanto os interesses do extrovertido quanto do introvertido? Pensar nos diferentes perfis relacionais é muito importante, porque o introvertido não é alguém que não se relaciona. Ele é alguém que se relaciona de um jeito diferente do extrovertido.
Agora, para mim, o principal problema são as pessoas que são realmente inconvenientes socialmente. Tem pessoas que elas causam muito desconforto nas relações. Essas eu acho que a gente tem que aprender como comunidade a não só absorver, mas a controlar o impacto nocivo que elas podem ter nos outros. O que eu acho que é muito triste do mundo contemporâneo é que algumas dessas pessoas estão sendo feitas ministros de Estado, né, gente? Então, assim, elevadas a um patamar decisional que elas não poderiam. Então, eu também acho que tem que ter um cuidado nosso quando a gente avalia e escolhe lideranças. Infelizmente, para o trabalho de liderança, você não pode ser só tecnicamente bom. E, infelizmente, se você não for uma pessoa que tem uma certa facilidade em entender o outro, em estar com o outro, em ser empático, você não pode, ser um gestor num nível alto. Essa é a minha convicção. Para a gente melhorar, isso eu estou falando tanto gestor de empresas quanto gestores públicos, tá? Eu acho que a gente deveria ter uma preocupação muito grande com isso. E não tem nada de errado. Essas pessoas às vezes têm mentes brilhantes, são fundamentais para a humanidade, só que elas não podem ser colocadas na decisão de escolher, de decidir sozinhas coisas que impactam a vida da comunidade em um nível subjetivo, porque elas não têm a dimensão do subjetivo, às vezes, muito desenvolvida. Então, vamos deixar quem não tem essa possibilidade participar. Elas são importantes, vamos deixá-las atuarem tecnicamente, que é o brilhantismo delas, vamos tolerar o desconforto, porque faz parte, algumas pessoas não têm muito repertório social para ser agradável no dia a dia. Vamos tentar ajudá-la a construir isso, se for possível, mas vamos controlar para não deixar que a sociopatia se torne o jeito de funcionar do ambiente, né? E sobre a pergunta da ambiguidade do Alexandre, a ambiguidade é parte, né, do nosso cérebro humano. A gente é ambíguo, né, por natureza. A ambiguidade também ela é parte do quanto complexos são os fenômenos. Não tem uma verdade só. Cada escolha leva a ganhos e perdas, e a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Isso é da incoerência entre a análise é complexa, é dimensional, é multifatorial. A decisão é binária, sim ou não. Então, decidir é simplificar, e é muito difícil esse processo. Todo mundo tem que aprender a lidar com ambiguidade. Primeira coisa, eu acho que a gente, em escolas, um dos pontos fundamentais que a gente tem que ensinar para a criança é lidar com ambiguidade. O que a gente faz é o contrário. A gente cria um sistema de prova. A prova tem um certo só, né? Aí eu faço prova-teste, que é o pior. Toda vez que eu vou fazer uma prova-teste, eu tenho que pensar questões que não são ambíguas, que só tem uma resposta, e aí a pessoa põe um xizinho lá, e ela constrói essa ideia de que a verdade ela é categorizável em sim e não. Isso é uma mentira. Então, para a gente, tem um assunto que me interessa muito, que é lidando com a complexidade. Como a gente lida com a complexidade? Eu tenho que ser pouco ansiosa para lidar com a complexidade. Eu tenho que entender que eu vivo em risco, que eu vivo na ambiguidade. Agora, é diferente a ambiguidade de inconsistência. Inconsistência é assim, ó, eu falo isso e eu faço aquilo. Isso aqui não existe espaço para isso numa empresa bem desenvolvida. Um gestor que faz isso, ele precisa de autoconhecimento, ele precisa aprender assertividade, porque ou eu assumo isso daqui, falo isso e faço isso, ou eu falo isso e mudo o jeito de funcionar aqui. Inconsistência é diferente de ambiguidade. Na inconsistência, as pessoas ficam desconfiadas. Elas param de confiar em você, porque você diz uma coisa e faz outra. Então, por exemplo, ontem conversei, tem um paciente que mora em Londres e ele estava arrasado, porque dividia o apartamento com um colega britânico. O colega é um cara muito confuso, é um cara assim, super TDAH e toda hora muda de ideia, não sabe o que quer. E aí eles estavam decidindo se eles iam continuar morando juntos ou se eles tinham que procurar um outro lugar. E aí o cara, cada semana, tinha uma decisão. Uma hora ia morar junto, ia sair, e no final resolveu sair e foi. E eu falei, puxa, mas que sacanagem. Ele falou, não, Thaís, não foi uma sacanagem.
Ele só é confuso, é verdade. Não é uma sacanagem. Você vê a diferença? Você entende que o cara é ambíguo. É totalmente diferente o cara tá fazendo um joguinho com você, falando que vai ficar e daqui a pouco foi embora. Sim, perfeito. Obrigada, Thaís. Vânia, Nossa, Thaís, é, a gente fica mexida. Eu tinha uma pergunta, já tenho duas e vou tentar colocar as duas juntas. Há um tempo eu fiquei me perguntando, gente, se eu tivesse o poder de eliminar um aspecto desse subjetivo da nossa vida para melhorar o mundo, o que que eu eliminaria? E eu cheguei à resposta da ganância. A ganância, para mim, é um sentimento, e eu queria ouvir isso do ponto de vista do teu estudo, muito complexo, muito comprometedor, porque ele olha a paisagem com o rio, a casinha, mas ele quer todas as casas, ele não quer a casinha da paisagem dele. Ele quer essa casinha, mais a outra, mais a outra, mais a outra, e ele quer toda a água, ele quer todas as paisagens. A sensação que eu tenho é de uma fome tão intensa e é avassaladora. Eu não sei de onde vem, eu felizmente não conheço esse sentimento, então por isso talvez ele me toque tanto. E eu não compreendo de onde vem isso na natureza humana, e eu acho que esse é um dos grandes impactos para a gente ver tanta infelicidade no mundo, porque a desigualdade está posta. Alguns têm N quadros na parede e outros não têm direito a nenhum. E isso me leva à segunda pergunta que me traz, que é a questão: o quanto esse perfil de sociopatia, tipo, tem um lugar de poder, né? Existe um livro que estuda isso, é um processo grande, que um grande número de sociopatas e psicopatas estão em posição de poder, porque justamente eles não têm nenhum limite para conquistar o que eles querem. Então, ele vai tirar a tua. Esse processo de escolha, e ao mesmo tempo eu vejo que para um cargo pequeno se passa por uma averiguação profunda, e esses quadros de poder não passam por essa averiguação. Então, são duas perguntas: de onde vem essa fome insaciável? E há algum projeto que você conheça, algum movimento que você conheça, de um pouco mais de cuidado, e até de responsabilidade na escolha dessas pessoas que decidem por tantos, em nome de tantos, entendeu? É, Você já ouviu falar disso? Porque eu fiquei imaginando, se a gente fizesse um projeto de vamos identificar a saúde mental dos grandes líderes, talvez a gente pudesse se livrar de muitos problemas. Não, seria fenomenal, mas não acho que eles estão muito abertos a esse estudo. É, é, eu acho que nós estamos evoluindo como humanidade, né? E as nossas instituições estão evoluindo. Graças a Deus, né? Um pouco de tempo atrás a gente ia no circo ver as pessoas serem mortas por leões. Hoje a gente só vê na televisão. Então, os filmes, a maioria dos filmes de ação é basicamente isso. Você fica vendo o que via no circo antigamente, mas é de mentirinha, né? São atores. Melhorou. A nossa mente é muito complexa. Por exemplo, por que que a gente gosta de ver no cinema? Quais são os filmes? É ação? É drama? Vocês já pararam para pensar? A gente só gosta de ver problema. Por que que a gente vê drama? A gente vê drama porque a gente gosta de ver sofrimento. A gente assiste filme de ação porque a gente gosta de ver gente morrendo. E assim por diante. Então, a primeira coisa que eu falo é: nosso cérebro, nossa mente tem cavernas muito escuras. Só que isso tudo é natural, isso tudo tá dentro da gente. Inveja tá dentro da gente. Então, eu te falando, Vânia, eu tenho ganância, tenho todas essas coisas, todas as coisas eu tenho, bastante. Mas a diferença é você ter e conhecer, é olhar para a tua ganância, entender ela. Porque cada um é ganancioso com uma coisa. A ganância é essa dificuldade de diferenciar o que eu quero do que eu preciso. Você passa a querer o que você não precisa. Isso é uma doença. Crescer em excesso é uma doença, é o gigantismo. Você se torna um ser que não tem compatibilidade com o ambiente. Eu,
Acho que eu até já trouxe para vocês aqui, eu descobri outro dia um negócio lindo, lindo, que eu não sabia, que é uma coisa bizarra, tá? Que é essa história de que tem gente que cruza um tigre com um leão e é possível gerar um descendente, que é um negócio que eles chamam de libre ou alguma coisa do tipo. E é um bicho gigante, muito maior que o tigre, muito maior que um leão. E a explicação biológica disso é porque tem um pareamento de um gene que limita o crescimento que não acontece. Eles são espécies suficientemente parecidas de felinos para ter um descendente viável, mas falta esse pareamento desse gene que limitaria o crescimento. Então, eles ficam gigante, gigante. E aí, a hora que eu li isso, eu falei, gente, mas como assim tem um gene que limita o crescimento? Eu comecei a lembrar, a maior parte do nosso DNA tem a função de limitar a multiplicação celular. E o câncer, por exemplo, é uma falha nesse controle, né? Suas células começam a perder o controle de multiplicação, se multiplicar mais do que elas deveriam. Por que que a gente tem esse controle? Então, é em função do ambiente. Assim, por que que vocês acham que o japonês é baixinho? É porque eles moram numa ilha pequenininha com pouco recurso, gente. Então, a natureza, ela é sábia, ela tem um equilíbrio. E a gente, por exemplo, então, a descendente do tigre com leão não é viável porque não passa entre as árvores. Ele entalaria, ele é grande demais. A ganância, ela é uma ignorância. E ela faz parte dos bugs da mente. Nem sempre a mente quer exatamente o que ela precisa. Como que a gente pode lutar contra a ganância? Isso tudo no nível individual. Eu não tenho como lutar contra a ganância do outro. Eu não tenho como lutar contra a inveja do outro, para que o outro não tenha inveja. Eu tenho como perceber a minha. E se eu estou numa posição de liderança, eu percebendo a minha, isso ajuda muito a liderar um grupo que não seja ganancioso. Mas o que eu sugiro é se perguntar continuamente qual a minha escolha. Porque a gente fala um monte de coisa no dia assim, eu tenho que. Ai, desculpa, eu não vou poder ficar nessa reunião porque eu tenho que fazer uma outra coisa. Não. Você pode até falar, mas repita para você mesmo. Eu não posso ficar nessa reunião porque eu escolho fazer a outra coisa X. Eu escolho. A gente não pode escolher qualquer coisa do mundo, mas a gente sempre vai escolher entre as opções que a gente tem. Se você falasse tudo que você escolhe como escolha, você ia ver que você ia mudar totalmente seu estilo de vida. Por exemplo, eu não posso ficar mais com meus filhos porque eu tenho que trabalhar. Não. Eu escolho gerar uma renda maior para pagar uma escola melhor para os meus filhos do que dar aos meus filhos e a minha a oportunidade do convívio deles comigo por mais tempo do dia. Você escolheu isso. E quando você fala assim, fica mais claro para você se será que eu estou escolhendo o que eu acredito que é o melhor. Outra coisa que é importante a gente entender é o que eu quero e o que eu preciso. Eu acho, a gente vê a educação ocidental muito voltada por desenvolver o querer da criança, na escola Montessori. Se a criança tem vários cantinhos na sala e ela vai decidir se ela vai pintar, se ela vai. E é óbvio, é lindo, é maravilhoso tentar trabalhar o protagonismo das pessoas, conectar elas com o querer. E se a criança começasse o dia, em vez de perguntar para ela mesma o que ela quer, ela perguntasse o que ela precisa? Quais são meus objetivos? O que eu preciso desenvolver para chegar lá onde eu quero? A gente está vendo uma geração de crianças que são o tempo todo atendidas no que querem, e uma geração de pais que se sentem culpados quando eles não atendem o que a criança quer. Mas a pergunta fundamental da vida não é o que eu quero, é o que eu preciso. E aí, se você vai olhando para essa pergunta, você vai vendo que você precisa de muito menos do que você está se esforçando para ter. Eu acho que a gente tem que aprender a pausar, olhar, contemplar, raciocinar, escolher. E escolher ou implementar uma escolha. E esse processo, muito sistemático, tem que acontecer nas pequenas coisas do dia a dia. Então, te falando, Vânia, eu tenho mais roupa do que eu preciso. Não são ótimas, são todos uns trapos, mas é mais do que eu preciso. Eu tenho, certamente, muito mais dinheiro do que eu preciso. Eu tenho. Se eu for olhar para minha casa, o número de coisas que eu tenho que eu não preciso é a maioria das coisas que eu tenho. Por que que eu tenho tudo isso? Isso chama ganância também.
Juliana. Eu tenho a dizer que eu não me surpreendo com a Thaís, não, definitivamente, porque eu já sei que eu vou ficar encantada e admirada, então, para mim, não houve nenhuma surpresa aqui. E ela traz tanta coisa que remete à nossa intimidade, à nossa vida íntima, né? A vontade que eu tenho de fazer terapia com ela. Mas a minha outra percepção é em relação ao mundo corporativo. Então, Thaís, você trouxe aí esse desenho desse quadro que a gente viu, inclusive, no fundo de tela aí de muitos de nós que estão aí com a sua plantinha, o seu quadrinho com montanha, mar e outras coisas. E me, me fez lembrar, e até eu publiquei aqui no nosso chat, essa preocupação e esse interesse de por que nós, por que nós temos interesse e atração pelo medo e pelo negativo, que você falou rapidamente. Se nós precisamos tanto da montanha, da comunidade, da segurança, por que nos atrai tanto o medo? E aí a minha pergunta é relativa a esse movimento que a gente está vendo aí de um suposto retrocesso, que não é um retrocesso, é simplesmente a empresa saindo do armário e recrudescendo oficialmente em relação a metas de diversidade. Agora ficou chique, moderno dizer que não tem diversidade nenhuma, que um tem que matar o outro e fazer um leão bem gigante modificado. Então, a VP da empresa ou a maior empresa, a Vale do Brasil, achou, se permitiu entrar nesse lugar, mostrar esse lugar de sombra e fez uma publicação que até botei aqui um pedacinho, em que ela oficialmente, naturalmente, diz que não tem que ter diversidade, que o negócio é meritocracia e tudo mais, e agora pessoas da empresa estão relatando estarem sendo perseguidas por ela por terem jogado luz para essa publicação que ela fez, que inclusive não foi nem fechada e nada disso. Então, a minha pergunta é, pensando em Trump, pensando em vamos E acabar com o gato, Gil, e algumas horas depois, no dia seguinte, ela fez uma outra publicação completamente incoerente com o que ela tinha falado. ela mostrou, que você vê como eu não me surpreendo com a Thaís. A Thaís vai e fala, a ambiguidade é do ser humano, mas a inconsistência é diferente. Como a Exato. gente lida com essa complexidade, né? Que no caso dela foi uma claríssima inconsistência. Então ela fala uma coisa, depois ela escreve outra. Ué, tipo, ela que sustentasse essa fala dela, né? E ela não é qualquer coisa, ela está ali num posto enorme. Então, Thaís, a minha pergunta, pensando nesse cenário enorme, não só político, vamos fechar aqui no corporativo, né? Por que isso? Por que essa atração pelo medo, pelo ruim, pelo negativo, pelo que é errado? Se a gente tem aqui na nossa cabeça e no nosso quadrinho, o quadrinho está aqui, por que que nós, seres humanos, vamos para esse lado escuro e sombrio? A gente nasce programado, eu acho, para todos os cenários. Essa que é a questão. A gente tem um sistema interno de resposta para diferentes situações. Então, por exemplo, é super importante treinar a agressividade das crianças, e a gente treina. A gente não brinca de lutinha com a criança. E a criança adora brincar de lutinha. A gente treina não só a exposição ao medo, né, a montanha-russa, quantos dos nossos entretenimentos infantis é provocar medo na criança, não é? Isso tudo é parte do nosso desenvolvimento. A gente tem que, eu acho, ter isso tudo lá dentro. A gente tem a caverna, tem que ter bastante coisa na caverna, porque o mundo não sempre está na situação da paisagem que a gente vê na parede. O que eu acho que, infelizmente, acontece é que algumas pessoas estão vendo o mundo como um lugar sem recursos, como um lugar em conflito, em guerra, e elas estão no modo operandi guerra, né? Eu defendo os meus, os que são próximos, os meus semelhantes, eu sou contra o diferente, é cada um por si, vamos defender o que tem. Então,
Eu acho que a gente tem que se perguntar o que aconteceu nos últimos anos que fez muitas pessoas se sentirem assim. Nos momentos que a gente vê esses levantes de teorias que são mais individualistas, né? Quase sempre você vê muita gente que está se sentindo ameaçada. E, de novo, acho que a gente tem que voltar para aquela pergunta que é como eu faço para as pessoas se sentirem seguras? Eu acho que a gente se desconectou dessa pergunta e foi para muito longe dela, e o resultado está um pouco aí. E eu acho que a internet virou um lugar de um nível de divulgação de coisas, ameaças irreais, que fez com que muitas pessoas entendessem o mundo como muito mais inseguro do que ele é ou está. Porque eu fico me perguntando, né? Não sei, assim, eu tenho 45 anos. De quando eu nasci para cá, o Brasil só melhorou, gente. Só melhorou, muito claro. Tudo melhorou. A- é impossível descrever o tanto que melhorou. Por que que tem tanta gente falando que a gente está tão péssimo? A gente já foi muito pior do que é. E aí, efetivamente, você vai olhar a taxa de criminalidade em São Paulo. Nossa taxa de homicídio é mais baixa que a de Washington. As pessoas se sentem super inseguras andando na rua, gente. O que tem aqui em São Paulo, muito e muito mais do que em Washington e Nova York, é roubo de celular. É aquele motoqueiro que passa e pega seu celular. Mas assim, você não vai ser assassinado andando na rua em São Paulo com uma chance maior do que na maior parte dos centros urbanos do mundo. Então, o quanto a gente está entendendo que o mundo é um lugar perigoso, tá bizarro. E eu acho que é porque. Lembra quando a gente. Não sei, quando era criança, tinha um negócio chamava Aqui Agora. Era um programa na televisão que só falava de tragédia. Mas ele era um programa só, ele tinha 2 horas de duração. Quem queria Era ligava a do Gil televisão, assistia Gomes, não aquilo e era? acabou. Gil Gomes, não era? Gil Gomes, isso, Gil Gomes. É aqui agora. O problema é que a internet é um aqui agora gigante, só tem isso, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é um fenômeno social para a gente entender, porque tem tanta gente insegura. E aí, eu acho que num contexto de insegurança, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma guerra, tá? Vamos supor que a gente está num lugar de extrema escassez. O que que eu espero do Alexandre? Eu espero que ele vai pegar o pouco de comida que ele consegue e entregar tudo para o filho dele, ou que ele vai olhar para todas as crianças em volta e falar, vamos dividir agora em partes iguais, todo mundo vai morrer de fome junto, que é insuficiente para todo mundo. O que a natureza codificou a gente para fazer é você dar para o seu filho, infelizmente, entendeu? Então, em um nível de ameaça e escassez de recurso muito extremo, quando a vida está em perigo, é normal você ficar antissocial. Isso é o que é esperado. Se você chegar com uma arma para me matar, o que se espera de mim é que eu me defenda se for necessário, eu te mate. E é por isso que eu acho que a gente tem embutido. Agora, para mim, a inconsistência que eu vejo é, não parece que essas pessoas estão tão ameaçadas quanto elas se sentem. Mas elas se sentem. Por que será que elas estão se sentindo assim? Queridos, Não são sei se eu 11 e respondi, mas refletindo 50. junto, viu? Eu acho que o Próxima. Fernando ia falar alguma coisa, coitado, que ele está esperando, não O é? Fernando, então, o Fernando queria levantar a mãozinha lá atrás, né, Fernando? Quando você estava falando ainda, Thaís. Então, Fernando, faça a sua pergunta e aí depois nós ainda temos o querido Luiz Augusto, a Kátia, a Silvia e o Dirceu. E é isso. Só. Uhum. Fala, Muito Fernando. obrigado, muito obrigado. Eu sou um dinossauro tecnológico, eu não sabia onde estava a mãozinha. E aí, Ai, que bom que você achou. Mas pergunta, não tem problema. obrigado. Thaís, parabéns pela sua apresentação, riquíssima. Eu tenho 42 anos de carreira e fui um pioneiro do burnout, né? Eu tive uma depressão pavorosa, saí do mercado, estragou a carreira, o casamento e a grana que eu tinha guardado. O meu ponto, quando você falou de reestruturação e as pessoas inseguras. Você citou um caso que me lembrou do meu filho, que é estagiário, mais novinho, e a empresa dele acabou essa semana, passou a serra elétrica, uma insegurança danada, ele contando o climão e tal. Me conta qual é a tua visão de por que que a gente está vivendo um momento de tamanha fragilidade
quando há 30 anos, 40 anos, quando eu estava no início de carreira, isso acontecia toda semana, os líderes davam cotovelada na gente sem pestanejar, o ambiente era absolutamente bruto e as pessoas não caíam. Então, assim, existe muito preconceito, o jovem de hoje é de cristal, não sei o quê. Eu não penso assim. Eu não penso assim. Mas eu queria entender de uma especialista como você vê essa mudança de que hoje nós todos, até os mais velhos, estamos mais frágeis em relação ao que éramos no passado. Obrigado. É muito legal a tua pergunta. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é: existem sérios indicativos de que os jovens estão mais frágeis, no sentido que as taxas de ansiedade e depressão, desde pelo menos 2010, 2012, entre crianças e adolescentes têm crescido absurdamente, as taxas de suicídio estão aumentando absurdamente, enfim, eles estão mais frágeis, isso é fato. É, será que a gente era mais forte? Eu acho que a gente era mais resiliente ao estresse, né? Isso tem várias correntes de pensamento, uma delas, a principal, está ligado à participação de tecnologia na vida, assim. Quanto que a resiliência ao estresse é um exercício de uma construção diária que você faz vivendo, né? E o que está acontecendo com uma geração de pessoas que não vive? Porque, gente, eles não vivem, infelizmente, tá? Eles não jogam bola, eles jogam FIFA no videogame, eles não vão na sorveteria tomar sorvete com os amigos, eles assistem programa de culinária na televisão, entendeu? Tá tudo muito bizarro. Acho que isso é uma questão. A outra questão também é verdade que os métodos de controle social já foram muito mais autoritários do que são hoje. Então, se a gente for olhar para a década de 30, podia o professor bater no aluno, tinha tal da régua, né, da palmatória, isso Uhum. era ok. Aí veio uma fase em que não podia bater, mas podia totalmente humilhar, fazer bullying, né? Na minha infância, eu vi muitas crianças sendo absolutamente humilhadas dentro da sala de aula pelos professores. E acho que nem era uma escola ruim, tá? Acho que era acima da média de boa, nesse sentido humanitário, mas acontecia. A gente escutava, era muito comum escutar ordem sem explicação e tudo isso. E eu vejo que há um momento de transição nas relações de autoridade. De uns anos para cá, de repente, mudou muito a forma de exercer a autoridade. E daí, de novo, tem muitas explicações de por que isso aconteceu. E o que eu acho que as empresas estão perdendo o bonde é de entender como se relacionar com os jovens. E na minha forma de ver, antes a gente estava acostumado a fazer coisa que não queria porque tinha que fazer. Essa era muito a lógica do mundo que apresentavam para a gente desde pequenininho. Assim, era muito normal uma criança de 6 anos lavar louça. Que criança aos de 11 anos lava louça, gente? Não tem isso, entendeu? Tipo, mudou muito o mundo. Então, a gente sabia que tinha que fazer e pronto, ninguém ia discutir se você quer ou não. Mudou um pouco a lógica, e aí só consegue fixar a mão a força de trabalho jovem quem consegue gerar motivação intrínseca com o trabalho. Porque as pessoas só fazem o que querem, você tem que fazer elas quererem trabalhar. Aí tá ficando difícil, entendeu? Você pega um pessoal mais antigo, que vive no sistema antigo, que bota pressão, que, enfim, que não sabe fazer motivação, porque nunca foi motivado, sempre foi controlado pelo comando-controle. Eu acho que essa geração de jovens vai ser melhor liderança para os próximos jovens que virão, porque espero que eles saibam liderar por motivação, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para fazer. Agora, já que a gente está no momento da transição, a gente tem que aprender minimamente. Outra coisa que a gente tem que aprender, eles são muito sensíveis à pressão. Então, como que eu faço métricas de desempenho, ou como eu avalio desempenho sem causar esse estresse psicológico da pressão? Porque eles quebram mesmo. Agora, outro aspecto que eu quero trazer, assim, eu não sei se a força que a gente tinha era boa. Por exemplo, né, o fato de que as mulheres do passado aceitavam ser espancadas, humilhadas, por exemplo, né, elas eram, vamos dizer, fortes, mas não era legal aquilo, e era a rotina. Então, a gente passou a ter um certo nível de intolerância com abuso dentro das empresas,
Hoje as pessoas denunciam, identificam, comentam, ainda acontece muito, eu diria que ainda acontece na maioria das empresas, com muita frequência no dia a dia, mas as pessoas estão tendo consciência, os jovens têm muito mais clareza que a gente. Quando você conversa com uma pessoa jovem, mais jovem que você, o tempo todo ela vai poder perceber coisas que você falou que foram preconceituosas e você não percebeu, coisas que foram abusivas e você não percebeu, e acho que é um exercício muito útil, inclusive, conversar com eles e estar aberto a esse feedback. Mas é isso, a gente tem que correr atrás do choque. É o choque da nossa geração com a próxima geração, é a relação com a autoridade, como exercê-la. Obrigada, Thaís. Thaís, deixa eu te perguntar, até que horas você tem hoje? Até meia-noite? Não, hoje eu tô tranquila, até meia-noite. Eu acho que a gente pode colocar até 12h10, talvez, alguma coisa assim. O que que vocês acham? Porque tem muitos Aí tem que compromissos. ser perguntas mais, né, É. mais diretas e respostas Ó, também, olha, mas é tão difícil A porque é Thaís tão gostoso. literalmente é de casa. Então vamos organizar com a Thaís, porque ano passado ela veio no final do segundo semestre também. Né, Thaís? Aqui na Ah, não, fica difícil eu você adoro. dizer não. Se a gente puder voltar para uma outra conversa, porque ano passado nós tivemos uma que me marcou muito, que você focou mais na questão lá do burnout e tal. Não, Então, realmente, se quem não conseguir fazer as perguntas agora, a gente pede desculpas, mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais com a Thaís, tá? então vamos É, até 12h10, querido Luiz Augusto. Bom, bom dia aqui, Thaís. Parabéns aqui pela exposição brilhante, como sempre. Eu já estou aqui na votação, Alexandre, para que ela volte no segundo semestre. De fato, a segunda sessão do ano passado que ela falou de burnout foi ótimo. Mas eu queria pegar um ponto que você falou agora. Você sabe que eu sou dessa praia da saúde também, e eu gosto muito, o meu foco é saúde nas organizações. Na sua fala, você comentou um pouco de que as pessoas que talvez cometam atos que estão desconectados do seu propósito, isso não lhes sai à mente. Isso permanece lá como se fosse digamos assim, um demôniozinho que fica lembrando aquele mal que ela desviou o propósito dela. Então, acho que assim, em situações coerentes, onde você tem o seu propósito de trabalho vinculado ao propósito da empresa, tá tudo ótimo e assim a gente vai. Só que a gente sabe que a cultura tóxica que em muitas organizações tem cria os famosos sociopatas, que você conhece muito bem, eu não preciso nem falar. E para o sociopata, a perversidade e a maldade é normal. Fazer uma perversidade com um colega, com um projeto que ele está liderando, não é uma coisa que, digamos assim, deixe ele sem dormir, porque isso virou habitual. Ele faz isso sempre. Na verdade, é uma forma de sobrevivência. Então, eu queria que você abordasse um pouco, dentro da nossa, claro, nesse pequeno tempo que a gente tem, dessa nossa mente primitiva, o que nos faz se adaptar a esse ambiente perverso também. Porque essas pessoas estão aí vivendo, infelizmente, estão aí. Uhum. Não, eu acho que a gente, primeiro, existe a sociopatia, existem pessoas que são desprovidas de capacidade empática ou preocupação empática, mas existe uma outra coisa que eu acho que é mais comum que isso, que é a dessensibilização da empatia. Às vezes a gente cria um sistema em que as pessoas estão o tempo todo sendo obrigadas a agir de uma forma que lesa o outro, e ela vai perdendo a capacidade natural dela de estar atenta a essa dor dela. Não é que a dor desaparece, você só não olha para a dor, que nem um calo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nas organizações para não fazer isso. Isso é um fenômeno ético que o Alexandre fala bastante no livro dele, que é lindo, né? Assim, de explicar como que a gente faz a dessensibilização ética de uma pessoa. Eu faço ela ir cometendo pequenos delitos aos poucos, né? E rompendo essa barreira da ética. Não é que quando eu faço isso, a pessoa para de doer dentro dela, porque agora eu acostumei, agora eu faço e tá tudo bem. Não é isso. Mas eu consigo fazer, porque normalmente eu não consigo. O convite tem que ser gradativo. É uma questão de dose, né, no começo. Eu acredito muito que quando uma empresa coloca dinheiro na frente de pessoas, ela vai automaticamente ir para a sociopatia, não tem como, coletiva.
E aí eu acho que vem um fato. Todos nós temos o potencial de ser sociopatas. A gente acha que não, mas é um pouco o que a Juliana trouxe, assim, né? E o que a gente estava conversando. Dentro de nós tem um serzinho primitivo que pode ser muito perverso, dependendo da situação. Se for uma situação de risco de vida para você, você vai se defender. Então, quando eu crio um ambiente de trabalho que desperta esse serzinho nas pessoas, a consequência é o que a gente vê aí nos grandes escândalos todos os dias, né? Obrigada, querida. Lembrança do nosso estado, né? Nós não somos, nós estamos, né? Então, quer dizer que nós estamos ou não saudáveis, nós estamos ou não, podemos estar éticos, né? Agora é a Silvia. Oi, Thaís. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer assim que eu seja pessimista em relação à vida, mas eu não sou, não. Mas eu gostaria de ouvir sua opinião, né? E às vezes eu acho que nos discursos atuais as pessoas esquecem que nós somos animais, né? Nós somos animais e nós vamos ter características que vêm do instinto. Eu tenho muita dificuldade, e não sei nem se existe quem consegue fazer isso, distinguir, como a gente não vive fora de sociedade, de fazer a distinção daquilo que é, de fato, instinto e daquilo que vem da cultura, tá? Então, hoje, a gente observar os seres humanos, a gente não. Eu pelo menos, não sei isso. Sempre achei que a pergunta para os antropólogos e sociólogos responderem. É, mas dentro da cultura, né? Quando você fala em vivências, em comunidades, em comunitário, mesmo as comunidades mais básicas que tinham pensamentos mais coletivos e não tinham individualismo, etc. e tal, você ainda tem uma questão de posição social, né? Que eu vou chamar de status. As pessoas precisam de status. A necessidade do status, eu acho que ela é posta. E coisas assim que a gente agora conversa sobre ganância, elas estão todas ligadas a uma questão do status que aquela pessoa quer ter em sociedade. Às vezes, esse status pode ser uma coisa assim de possuir bens, né? Como pode também não ser possuir bens, mas fazer parte de determinados grupos, de determinadas comunidades que vão usufruir de um determinado status. E eu acho que muitas coisas que a gente vê assim maléficas decorrem dessa necessidade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: se isso é uma questão humana e das sociedades humanas, independente do tempo, ao longo do tempo da nossa história humana, isso é coisa que sempre existiu, como é que a gente tem a pretensão de alterar isso para frente? É muito, muito boa a tua pergunta, eu acho. Vou compartilhar uma reflexão minha, enfim, mais do que uma resposta, uma reflexão. A gente é um animal social, muito social. Então, ter relevância dentro de hierarquias grupais é um instinto natural da nossa mente. Uma criança de 3 anos de idade, quando é colocada a interagir num grupo, ela já, antes de interagir, o que a gente espera é que ela observe as interações e ela observe quem imita e quem é imitado e trace uma hierarquia grupal clara de quem é o líder, para partir de quem é o mais imitado e não imita. Então, quando eu falo de instinto social, os nossos instintos sociais vão priorizar pertencimento em primeiro lugar, depois relevância dentro de um grupo. E para relevância, a gente vai ter uma preocupação tanto de apreciação por pares, como de prestígio por autoridades. Nossas principais preocupações são essas. Tudo isso é nobre, é importante a gente ter. De novo, a gente sempre tem esse sistema primitivo que tem que existir, porque pensa como que seria o mundo se a gente não tivesse essas pressões instintivas. Seria um caos, né? Se a gente realmente funcionasse sem isso ser tão prioritário.
o instinto social de pertencimento humano, ele é tão forte que é mais importante para o indivíduo pertencer do que se saciar. Então, é prioritário a autossaciedade, salvo em quem é do espectro do autismo, que vai ter o dom de ser mais autêntico por isso, porque não é prioritário, é mais importante eu fazer o que eu acho que eu quero ou devo, né? Mas que aí gera esse viés, esse risco de virar um sociopata, né? Agora, como que eu suplanto isso? Para todas as questões humanas é a mesma coisa. A gente tem a resposta primária, que é a resposta primitiva codificada no nosso cérebro, e a gente tem a possibilidade de, em situações em que você pode pensar e refletir, em situações em que você não está em risco iminente nem nada, você vai poder optar por um outro comportamento que a gente chama de secundário, que é um comportamento que ele é deliberado, racional, e você vai emitir esse comportamento suprimindo sua resposta primária, seu instinto. Por exemplo, eu vejo um bolo. O instinto primário do meu cérebro é comer o bolo. Por quê? Porque o instinto primário é adquirir, quando você vê fontes ricas em calorias, acumule. Porque eu fui codificada para uma natureza que tem pouco fonte de alimento. E aí, o meu cérebro está codificado para querer o máximo possível sempre que eu vejo. Aí a gente mudou o ambiente, o nosso ambiente é rico em carboidrato, e infelizmente por isso que a gente está obeso. Porque o cérebro não mudou, só mudou o ambiente. Como que eu posso fazer para emagrecer se meu cérebro está pedindo um bolo e o bolo está aí? Eu tenho que pegar a minha capacidade de raciocínio, falar, não, mas é tão importante. Ai, meu exame deu tanto, tem que melhorar meu exame, não sei o quê. Vou fazendo um esforço, vou tentar ficar sem comer. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, para o instinto social humano é a mesma coisa. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter vontade, eu tenho que saber o que eu quero. Então, meu instinto social. E é engraçado, você está falando isso, cada um tem um viés social. Tem uma coisa que quando você está no social você quer. Porque, por exemplo, tem gente que vai ter um instinto social muito prioritário para ter relevância. Eu quero ter relevância. Tem gente que tem um instinto social muito para dominação, eu quero subjugar. Eu estou em grupo, eu começo a ter essa vontade de subjugar os outros. Cada um tem um viés, né? Tem gente que quer ser admirado, tem gente que quer ser cuidado. Cada um, quando está em grupo, vai ter essa tendência natural, assim, tem algo que está sempre pedindo para sua mente fazer para obter, né? Primeiro, conheça. Você tem que conhecer esse seu instinto. Então, de novo, acho que a resposta não é coletiva, é individual. Se cada um de nós entender isso e controlar esse instinto no sentido de eu reconheço que nesse momento eu estou querendo relevância, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mentir uma coisa para as pessoas me admirarem mais e ter relevância? Ou, já que eu estou consciente disso, não, pelo amor de Deus, né? Eu quero relevância, mas eu tenho que me controlar, não vou fazer isso, vou fazer o que eu acho que é certo. Então, é sempre esse jogo entre a parte mais evoluída de nós, mais deliberativa, e o instinto. Às vezes é para o instinto ganhar. Quando que é para o instinto ganhar? Quando você não tem tempo de pensar. Por isso que a gente tem esse default, né? Você teve tempo de pensar, você pode, pense, escolha, delibere. Obrigada, Thaís. Só queria acrescentar aqui, Silvia, e aí, Thaís, me corrija se estiver errada, mas nos grupos de chimpanzés e grandes primatas, né, assim como nós, você tem a fêmea alfa e o macho alfa, e os dois que são o topo da hierarquia, abaixo deles tem a fêmea beta e o macho beta, e eles se comportam de forma a fazer o que é melhor para o grupo. E assim o grupo se torna mais, né, mais longevo. É claro que existem momentos dos grupos que assume o poder um macho alfa que é brigão, isso e aquilo, mas o poder dele não dura tanto quanto aquele grupo que pensa mais na coletividade, né? Então, não é pontual. Pontual acontece quando tem entre aspas, seria um sociopata, mas depois isso se dissipa muito rápido e violentamente na maioria das vezes, né? Porque os outros descontam naquele agressor a agressividade que levaram, né? É. Pessoal, olha, precisamos aqui, em função do tempo, né, fazer a conclusão. Kátia, você consegue fazer uma pergunta
Rápido, eu te peço desculpas, viu, Kátia? Mas é mais pelo horário e a Thaís também, vamos fechar aqui 12h15 aí para todo mundo. Não, perdão, eu caí do computador, tive que voltar pelo celular, uma loucura. Mil perdões. Minha pergunta é super direta, talvez, Thaís, um pouco complementar com o que a Juliana trouxe, mas pensando um pouco sobre o texto que o Di Michele circulou, que tem um trecho muito legal que fala: a maioria das nossas visões é moldada pelo pensamento coletivo dos grupos em que fazemos parte. E conectando com esse conceito de comunidade que você trouxe há pouco. E aproveitando que a Ângela citou Caetano aqui no chat, eu não poderia deixar de falar do meu conterrâneo, em que Narciso acha feio o que não é espelho. Eu queria te perguntar como que a gente traz o conceito de comunidade para além do todos iguais a mim. Como é que eu digo para as pessoas que o conceito de comunidade é sou eu e mais todos os diferentes que estão por aí, e não só eu e a repetição do meu semelhante? Era essa a minha pergunta. Para mim, comunidade é o conceito de todos que estão aqui pertencem, ponto. E de não existe a possibilidade da exclusão. Se a gente encara dessa forma, assim, não tem a possibilidade de simplesmente você não pertencer, é que eu vou investir no vínculo. Eu só invisto no vínculo com esse pressuposto, né? Qual que é o ritual do casamento? Todo mundo sabe que casamento pode acabar, né? Porque todo mundo jura que vai ficar para sempre junto. Uhum. Porque você está dizendo, eu vou me comportar como e vou me esforçar tanto como se não existisse a possibilidade da gente se separar. Por que que não pode devolver filho? Não pode devolver filho, né? Vocês sabem disso. Pela lei, caiu na sua casa, é seu para sempre. É esse princípio, é um princípio social importante para que a gente trabalhe o vínculo da forma mais pró-social possível. Para mim, essa é uma questão que atrapalha muito o mundo corporativo. E se você quiser melhorar essa questão em específico de criar um senso de comunidade, a primeira coisa a fazer é dizer que você é de uma política contra a demissão, que você quer o menor número de demissões possíveis. E aí você dizer para os gestores assim: "Ó, desculpa, ele é ruim, mas ele é problema seu. Você tem que dar um jeito de conviver com essa pessoa, funcionar a sua equipe é essa." Não é que você nunca vai poder demitir uma pessoa, mas assim, vamos mudar a mentalidade para ser essa? A princípio a gente não demite ninguém, a gente trabalha com o que tem. Você vai ver que tudo melhora. Porque a gente Sensacional. tem uma visão mecanicista, né? Quebrou, eu troco a Joga peça, fora. não está encaixando direito, vamos ver se tem uma nova. Só que óbvio que não funciona quando você começa a fazer turnover de funcionário, melhora a sua empresa? Não, né? Exato, exato. E aí ninguém melhora, né? Se você não busca essa compatibilização, ninguém melhora e a gente não melhora como sociedade. Thaís, Só para muito conclusão, obrigada. desculpa, é que Ah, a gente vai conversar no programa de vários casos, em particular o grupo novo desse ano, e algo em comum que a gente tem observado em muitas dessas empresas é exatamente isso, Thaís. Isso é uma política que demissão é o último do último do último caso. É uma característica marcante. Você pegar uma Nucor, que é uma siderúrgica americana famosa, etc., e várias outras, né, de outros lugares, tem essa característica comum, que quem é daqui. E que muitas vezes você vai ter que aprender a lidar melhor, porque não tem duas pessoas iguais. E isso choca muito, porque a mentalidade hoje é uma ameaça constante, troca toda hora, rotatividade lá em cima, e aí não cria comunidade, não cria vínculo, né? Ângela, você quer fazer o fechamento? Obrigado, Thaís. eu, Maravilhoso, como sempre. é, Maravilhosa, né? uma- Como sempre. eu gostaria de agradecer profundamente a Thaís e a todos e todas que estiveram aqui hoje conosco. Foi um aprendizado enorme, acho que de todos nós, e todos estamos com mais dúvida, mas também mais fé. Então, acho que esse é um dos objetivos, né? Nos abastecermos de fé e de esperança, que cada um de nós fazendo a nossa reforma interna e individual, que nós vamos conseguir um melhoramento coletivo, né, Thaís? Então, muito obrigada, querida. E Ai, parabéns. gente, ó, eu que agradeço muito, 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 porque esse grupo é sempre muito generoso. E eu sempre saio daqui muito grata mesmo pela oportunidade, não só das reflexões, mas vocês são sempre muito acolhedores. Então, eu realmente me senti acolhida, energizada. E vamos lá, estamos juntos aí. Espero que esse ano a gente se encontre bastante. Obrigado, Obrigada, Thaís. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Ótimo Um dia para abraço a vocês. Obrigada. todos. Bom Foi dia. lindo. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Até mais. Tchau.